Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre um assunto que, para mim, além de ser interessante, é também pertinente. Me refiro à doutrina do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ou a doutrina, não é simplesmente algo para nós recebermos informações ou dados para que possamos formar o nosso arcabouço teológico. A gente precisa conceber que o Espírito Santo é uma pessoa santa e divina, e como tal, a gente precisa manter um relacionamento que eu digo que é sempre íntimo, profundo e duradouro. Quando Jesus disse que no caso entre a comunhão do homem com Deus, os homens deveriam atentar para o Espírito Santo para obterem a orientação de que precisavam. É justamente o Espírito Santo quem vai ajudar o homem a viver a sua nova vida de comunhão com Deus, consequentemente, a comunhão com as demais pessoas, uma referência aos irmãos em Cristo, etc. e tal. O propósito deste vídeo é para que você entenda quem é o Espírito Santo, porque a gente precisa fazer aquela pergunta: você sabe quem é o Espírito Santo? Quando a gente conhece a situação diante do mundo, a gente começa a perceber algumas coisas que são importantes para a nossa devida compreensão. Alguns crentes entendem como o Espírito Santo poderia orientá-los, mas outros não. E quem demonstra compreender melhor de modo como o Espírito Santo orienta os crentes? É uma pergunta que precisa ser feita e merece toda a nossa atenção. Então, quando a gente observa isto, a gente vai atentar e ver que o Espírito Santo, por exemplo, não é uma energia que fica, digamos assim, dando choque nas pessoas. Vez ou outra, eu, ou até mesmo você, já se deparou com um comportamento durante o ato de culto que as pessoas parecem receber descargas elétricas. É um comportamento, digamos assim, desmedido, inclusive, mas acontece que o Espírito Santo não é um cabo de energia, de cabo de força nesse sentido, para dar choque nas pessoas. O Espírito Santo tampouco é um poder mágico que vai atuar no crente. Algumas pessoas que pedem até a orientação ao Espírito Santo, da mesma maneira como se ela estivesse consultando a horóscopo. Eu lembro que, quando menor, eu fazia essas consultas quase que diárias ao horóscopo através dos jornais. E tem pessoas que lidam da mesma maneira, mas a gente está lidando com uma pessoa que é santa, uma pessoa que é divina. Além do que, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, como nós comumente chamamos, da terceira pessoa da Trindade, que habita em nosso coração. De modo que existem algumas atitudes que são erradas. Agora, por intermédio da Bíblia, através de um exame minucioso, a gente pode aprender como o Espírito Santo poderá ajudá-lo em seu viver diário. Quando a gente conhece a orientação da Bíblia, a gente fica muito mais tranquilo e seguro, porque a Bíblia é algo que nos dá segurança, além de trazer certamente uma paz ao nosso coração, independente das circunstâncias. A Bíblia ensina que o Espírito Santo habita no crente, e isto precisa ser enfatizado, e ele habita em todo o crente, toda pessoa que de fato recebeu Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que passa a obter a vida eterna em Cristo Jesus, uma vida eterna. Esta salvação é pela graça, sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos méritos de Cristo. A gente vai conceber que a pessoa, além de se tornar a habitação do Espírito, ela conta com esse ensino da parte do mesmo que está dentro dele. E Jesus ensinou que os crentes não iriam ficar abandonados. Quando a gente lê, por exemplo, João 14, 23, Jesus disse uma coisa que a gente não pode esquecer, porque lá em João, nesse capítulo mencionado, no 14, no versículo 23, nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele
morada. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ama a Deus, consequentemente ama Jesus, por conta dessa salvação em Cristo e o Espírito Santo passaria a habitar naquela pessoa que reconhece de fato o senhorio de Cristo, reconhece inclusive o Senhor Jesus como Deus. Já em João capítulo 16, versículo 7, a gente vê que Jesus disse sobre a questão de enviar o Espírito Santo quando ele partisse desse mundo. No versículo 7 nos diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, mostrando aqui a necessidade de Jesus ascender aos céus para que o Espírito Santo viesse descer e, por sua vez, habitasse em nossos corações. Há uma diferença entre Jesus e o Espírito Santo. A atuação de Jesus e a presença dele aqui na Terra foi temporária. Ele estava junto das pessoas, estava, em outras palavras, com as pessoas. Já o Espírito Santo, ele seria um ministério não temporário, mas ficaria para todo sempre, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção, do nosso resgate, inclusive, e ele viria de uma vez por todas e permaneceria em nosso coração. Então a gente vê a pessoa de Jesus de uma forma temporária e o Espírito Santo de uma forma permanente. Além disto, Jesus estava com, isto é, junto com a pessoa, e o Espírito Santo passaria a habitar na pessoa, e não estando do lado dela ou junto dela, ou com ela. Essa é a grande diferença entre uma pessoa e outra, embora ambas, tanto o Espírito Santo quanto Jesus, são pessoas divinas. Ou seja, a gente observa então que o Espírito Santo viria para fazer morada, é o que nos diz, ele virá para vós outros, e se porém eu, eu for, eu vou-lo enviarei, como de fato o Espírito Santo foi enviado. Jesus disse que os crentes não iam ficar sozinhos. Deus ia fazer morada no coração deles. Jesus ia enviar o Espírito Santo como ajudador, consolador e ainda ensinador. Para quê? Para estar com os crentes. Estar não apenas com os crentes, mas, sobretudo, dentro dos crentes, fazendo morada. Quando a gente lê, conforme eu li, fiz a menção aqui, no versículo 7, ou seja, o Espírito Santo ia habitar na pessoa, ele viria para habitar, ele seria, portanto, enviado. 14:16 vai nos dizer o seguinte, ainda no Evangelho de João, faça a leitura. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, mostrando aqui essa ideia permanente no tocante à habitação no crente. Quando o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, em relação ao tempo, seria para todo sempre, porque o texto é por demais claro, para sempre convosco. O Espírito Santo, portanto, é o próprio Espírito de Deus que veio morar no coração dos crentes. Baseado, por exemplo, no que a gente aprendeu, a gente pode agora fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. E eu quero chamar aqui a atenção porque o texto fala assim, ó, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Destaque para a parte final. O Espírito de Deus habita em vós, isto é, em vocês. O Espírito Santo passa a habitar em cada uma das pessoas, daquelas que são santas, daquelas que são separadas por Deus para o seu serviço real, aquelas pessoas que foram verdadeiramente regeneradas, isto é, que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. E você já reparou
e parou até mesmo para pensar que sua vida passa a ser habitação do Eterno, porque o Espírito Santo, como Deus, é sempre eterno, ou seja, não tem princípio nem fim. Imagine só a grandiosidade, Deus morar através do Espírito Santo em vasos de barro, como eu e você. Então a gente tem essa informação de que o Espírito Santo viria substituir a pessoa de Jesus e ele ficaria conosco para todo sempre. E é justamente o Espírito Santo, conforme João capítulo 16, versículo 30, é que vai fazer uma coisa muito importante. E quando falo importante, eu peço que você preste atenção no que o texto diz, porque de João 16, 13, melhor dizendo, eu falei 30, mas é 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, primeiro que o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. É a primeira vez que tem essa conotação, essa alcunha, esse termo, uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. E ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então a gente nota que o Espírito da Verdade vai guiar o crente à verdade. Mas uma coisa precisa ser dita: o Espírito Santo de Deus, como pessoa que trabalha no nosso caráter, ele não vai nos forçar, ele não vai nos arrastar à verdade. Ele vai nos orientar, vai sinalizar, ele vai apontar para que nós, através da nossa decisão, da escolha consciente, sob a influência do poder do Espírito, venha ser conduzido à verdade. E gostaria agora de fazer uma colocação. No tocante à Bíblia, o próprio Cristo Jesus falou que a Bíblia é a verdade. Porque quando ele ora pelos seus discípulos, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quer um conteúdo com segurança, verdadeiro, sem nenhum resquício de fake news? Você precisa recorrer à Bíblia, porque é a palavra de Deus. E sempre que você recorrer à Bíblia, entenda o seguinte: é porque Deus, através do Espírito dele, que é o Espírito da verdade, está conduzindo a verdade divina, ou seja, o Espírito Santo vai conduzir todo e qualquer crente desejoso por aprender a verdade às Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo usa. A Bíblia é o livro inspirado, produzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. A gente pode prosseguir um pouquinho mais, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 12, vai nos dizer o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, você pode obter do Espírito Santo a orientação para todas as dificuldades, para aplicar em todas as circunstâncias da sua vida, porque ele vai nos convencer, de fato, do pecado, da justiça e do juízo, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus no momento que você aceitou verdadeiramente a Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que vai fazer com que venhamos entender a vontade de Deus. Lá em João 6, digo 16, versículo 6 e versículo 7 e 8, vai nos deixar claro isto. Diz assim: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu meu coração. 7. Mas eu vos digo a verdade, convém, pois, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo nos convence acerca de quê?
do pecado, da justiça e do juízo. Sobre estes três termos, a gente pode trabalhar depois é, para poder exemplificar e tornar mais claro para os ouvintes. Mas quem pode socorrer em nossas dificuldades? Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 19, vai mostrar e vai oferecer essa resposta. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, o próprio Espírito de Jesus, vai nos socorrer em nossas dificuldades. Você já aprendeu que o Espírito Santo é quem nos socorre, e a ponto de interceder por você em suas orações diante de Deus. E não é correto, no entanto, pensar que a sua única atitude é receber as bênçãos de Deus. Na verdade, você também precisa tomar uma série de atitudes em relação ao Espírito Santo. Como você deve andar? Gálatas capítulo 5, no versículo 25, nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você precisa, uma vez que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa é, viver no Espírito, andar no Espírito. É isto que a Bíblia nos ensina. Uma outra pergunta: qual deve ser a sua atitude constante para com o Espírito Santo, que é Deus? No capítulo de Efésios, no capítulo 6, versículo 18, fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos, mostrando que a gente tem que ter uma postura constante, orando todo o tempo. Onde? No Espírito. Se vivemos no Espírito e temos essa inclinação para as coisas do Espírito, precisamos da mesma forma permanecer firme, de forma constante, em toda oração e súplica, em todo tempo, no Espírito, numa referência ao Espírito Santo de Deus. E como consequência, a gente vai obter isto, a resposta, lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, quando nos diz o seguinte: esta é a consequência, é o resultado. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se a gente viver ou andar no Espírito e orarmos o tempo todo no Espírito, a gente vai ter como resultado jamais dar vazão à nossa carnalidade. Ou seja, a gente não vai viver segundo a nossa concupiscência, que são esses desejos excessivos, incontroláveis da carne. E quando falo carne aqui, eu falo no sentido de ser, de estar atrelada à nossa natureza pecaminosa. E quando você, orientado pelo Espírito Santo de Deus, não se inclinar para o pecado da carne, mas ao contrário, quando você tem uma vida frutífera. E este é o que a gente precisa, é não se inclinar para as coisas da carne, mas sim, como eu disse agora há pouco, se inclinar para as coisas do Espírito, porque é isto que ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz: vivemos no Espírito, digo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Vamos realmente estarmos dispostos a ser orientados pelo Espírito Santo de Deus? Porque a gente precisa colocar isso em prática. Porque quando a gente coloca isso em prática, você faz isso através de uma profunda reflexão. E é o Espírito Santo em quem pode nos orientar sempre. Se você está realmente disposto para que o Espírito Santo venha dirigir a sua vida, então você precisa meditar em tudo que nós falamos aqui e que você já aprendeu até agora. O único e eterno Deus criou o mundo. Você precisa conceber isto. Que o homem é a única criatura que pode relacionar-se com Deus. Deus se revelou ao homem. O homem ele pecou e se afastou de Deus.
Mas Jesus, por ser plenamente Deus e totalmente homem, é o único que pode restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Jesus, através da sua morte e ressurreição, venceu a morte e o pecado que separavam o homem de Deus. Jesus, mediante o arrependimento e a fé do homem, quando o homem coloca a fé e o arrependimento com base no sacrifício de Jesus, naquele feito ali na cruz do Calvário, restabelece a comunhão entre o homem e Deus. E Deus quer que o homem viva em Cristo Jesus. A vida tem que ser em Cristo. E é o Espírito Santo quem vai orientar você a viver em Cristo Jesus. Para que você possa guardar entre os versículos lidos, eu sugiro este aqui. João 14:26, que nos diz assim: O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. É a minha oração, é também um desejo do meu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, que é sobre a pessoa do Espírito Santo, que é sobre os outros assuntos que nós temos tratado neste cantinho teológico.